pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o manejo de doenças, então vou falar sobre o manejo biológico e o manejo cultural. Então, o manejo biológico, né, de doenças de plantas é realizado através da ação, né, de micro-organismos antagonistas sobre o patógeno. Então, esses antagonistas vão atuar sobre o patógeno ou sobre a resistência do hospedeiro. Então, esse controle, né, pode ser natural, pode ser manipulado ou introduzindo os antagonistas. Então, o que vem a ser essas interações antagonistas? Então, são duas formas de antagonismo: a antibiose, onde ocorre a ação direta sobre o crescimento ou sobre a fisiologia dos fitopatógenos. Então, através de metabólitos, tá? Metabólitos secundários. A outra forma de antagonismo é a competição. Então, a competição é o mecanismo dependente da maior velocidade de crescimento do agente do controle biológico em relação ao patógeno. Então, é a maior velocidade, ou seja, o antagonista, né, por exemplo, o patógeno, o fungo que a gente utilizar, ele precisa crescer mais do que aquele que causa doença nas nossas plantas, tá? Então, tem que crescer mais, ou seja, se desenvolver mais para ele controlar aquele patógeno alvo, tá? Lá no substrato, eu tenho um exemplo disso aí. Outros métodos, a hipovirulência. Então, ocorre pela linhagem menos agressiva do fitopatógeno. E pela indução de defesa no hospedeiro. Então, ele vai induzir essa defesa no hospedeiro. Então, são micro-organismos, né, que podem contribuir para a produção de hormônios, aquisição de nutrientes, absorção de água, né, ou estímulos à planta. Então, tem outro também, é a pré-imunização, onde ocorre a inoculação de micro-organismos. Então, essa inoculação de micro-organismos, eles precisam ser em baixa concentração, né? E eles vão criar mecanismos de reconhecimento e vão criar certa resistência contra o micro-organismo. Então, ele vai servir como uma vacina, né? Então, pré-imunização é como se fosse uma vacina, né? Em baixa concentração ou um estirpe, né, atenuado, por exemplo, de vírus, né? A gente utiliza uma estirpe fraca para pré-imunizar uma planta, por exemplo. Uma planta contra o vírus, por exemplo, que é utilizado muito em citros, tá? Então, os principais métodos biológicos, né, de antagonismo: antibiose, através de metabólitos; o parasitismo, que é o antagônico, parasita, fitopatógeno; a predação, é um predador que vai se alimentar do fitopatógeno, né, aí vai indução de defesa do hospedeiro; e a pré-imunização, que é o que eu falei agora. Então, o parasitismo, né, e predação é esse exemplo aqui, tá? De controle biológico, por exemplo, da broca do café pelo fungo Beauveria baciana. Então, aqui, ó, tá a broca do café. Então, esse fungo Beauveria, é difícil de pronunciar, Beauveria, ele vai colonizar e vai se alimentar desse inseto, tá? Então, alguns agentes de controle biológico são capazes de parasitar as estruturas do patógeno por penetração e colonização das hifas. Então, o crescimento da hifa é tão grande, tão rápido, que ele vai controlar, né? Eles vão se alimentar do inseto. E eles vão também, né? Então, ocorre por penetração e colonização das hifas ou por produção de enzimas, tá? Antagônicas, que vão parasitar esses fitopatógenos. Então, alguns fungos podem atuar como predação ou alimentar-se de outros micro-organismos. Um fungo muito utilizado no controle biológico é o tricoderma, tá? O gênero tricoderma.
tá? Para o controle, por exemplo, de mofo branco em soja. Então, doenças radiculares causadas por fungos. Então, aqui são os isolados monospóricos, tá? Eu não sei que meio é esse, que ele está meio azulado, mas ele cresce em vários meios de cultura. Produtos biológicos à base de tricoderma, então registrado no mapa, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, nós temos 4 gêneros, tá? Mesmo gênero com 4 espécies, né? 4 espécies de tricoderma para controle biológico. Então, esse aqui, todos eles controlam o mofo branco da soja, que é o Sclerotinia sclerotiora. Aqui é o Sclerotinia, tá? E aqui ele produz as estruturas de resistência, e esse tricoderma vai controlar esses escleródios de Sclerotinia. O outro é o Paecilomyces, é um fungo. Então, o que acontece com ele? Ele vai estar presente em solos cultivados ou não, né, numa profundidade de 0 a 40 centímetros. Ele invade os ovos de nematóides. Então, ele invade os ovos de nematóides e também os próprios nematóides, tá? E vai matar o embrião. Coloniza fêmeas vivas, tá? As fêmeas vivas ou os ovos, reduzindo a capacidade reprodutiva, causando morte posteriormente, tá? Desenvolve com temperatura entre 8 e 38. Então, a temperatura boa, né, para as plantas é a mesma para os patógenos. Temperatura ideal de crescimento de 26 a 30. Então, o alvo dele, né, desse fungo, Paecilomyces, é controle de meloidose incógnita em meloidógene paranaensis. Então, todos os nematórios de galhas, ele controla os nematórios das galhas. Nematóides das galhas. Aqui o exemplo. Nessa foto, ó, uma fêmea, aqui é o fungo, as hifas do fungo crescendo e controlando o nematóide. Aqui ele controlando o ovo, ok? Então, ele coloniza e tem vários, né? As hifas crescem. Isso aqui é os esporos dele, tá vendo? Os esporos do fungo que fica sobre os ovos e sobre as fêmeas. Então, outras práticas culturais. Então, prevenção, né, da disseminação. Então, nós podemos utilizar medidas fitossanitárias, tratamento de material de plantio, tá? Cuidar toda da semente, tratamento de sementes. Utilizar mudas certificadas e utilizar as leis de quarentena para não deixar que os patógenos entrem, né, num local onde ele ainda não existe. Práticas culturais. Então, outras práticas culturais. Escolha da área, né? Escolher uma área correta, onde não tenha, por exemplo, onde o solo não esteja contaminado, né? Onde não tenha patógeno de solo, verificar o histórico da área, o que estava plantado naquele local. Plantio de sementes e mudas de boa qualidade, porque uma muda, ela pode, se ela for feita, por exemplo, por estaquia, né? Por propagação sexuada, se a matriz estiver doente, ela pode levar as doenças. Tá? A desinfecção ou desinfestação de sementes, então o controle de semente é muito importante, né, por termoterapia ou mesmo controle químico. Estou procurando o mouse aqui, o mouse desaparece. Volta, mouse. Voltou. Então, termoterapia com água quente, ou calor seco, ou calor úmido, e o tratamento químico de sementes, principalmente com o fungicida sistêmico, tá? Que ele vai penetrar na semente. Então, é uma forma de controle cultural. Então, rotação de culturas, eu vou dar um exemplo no próximo slide de rotação de culturas para manejo de doenças.
plantio de cultivares resistentes, tá? Então, é muito importante cultivar resistente ou com uma certa resistência. Para as grandes culturas nós já temos, né? Resistente a algumas doenças, mas as multinacionais investem só nas grandes culturas. Preparo de solo é importante, adubação, tá? Para controle de patógenos, né? Nesse caso aqui de solo. População de plantas, então não adensar muito as plantas, não plantar muito juntinhos. A sanitação, então até coloquei de vermelho aqui, é muito importante essa sanitação. Então eliminar plantas doentes, tá? E eliminar restos de cultura. Porque em restos de cultura, pessoal, tem muitos patógenos, tanto de solo quanto todo tipo de patógeno. Pode ter vírus, bactérias, tá? Nematóide nas raízes, então eliminar plantas doentes e os restos de cultura, tirar e colocar fogo. E desinfestação de máquinas, tá? Então lavar máquinas, implementos, lavar caixas para revenda de frutas, de verduras, tudo deve ser limpo e desinfestado, tá? Manejo da água. Então, a água é muito importante também, o manejo da água. Então, irrigação para aspersão vai favorecer doenças da parte aérea. Porque se as folhas estiverem muito molhadas, vai formar um ambiente propício, principalmente para fungos, tá? Que eles precisam, né, de alta umidade. Então, irrigação para aspersão favorece doenças da parte aérea. Então, quando possível, por exemplo, fruticultura, nunca usar aspersão, tá? Irrigação para aspersão. Utilizar microaspersão ou gotejamento, tá? Embaixo para não molhar as folhas. Irrigação por surco favorece doenças de solo. Então, a gente tem que fazer a irrigação para favorecer a planta e desfavorecer os patógenos. E o controle químico com fungicidas quando for necessário, tá? E lembrando que os fungicidas precisam estar, né, cadastrados no Ministério da Agricultura, lá no Agrofit, ok? Para a cultura. Então, práticas culturais, um exemplo aqui, um exemplo de plantar milho, né? Depois vem o feijão, depois vem a aveia e a soja. Aqui, por exemplo, se eu colocasse o feijão aqui depois da soja, ó, nunca colocar feijão depois da soja. Porque as doenças que quando são leguminosas, as doenças da soja vai passar para o feijão. O exemplo que eu coloquei aqui, ó, nunca plantar feijão após plantio de soja, porque tem o mosaico dourado, né, o vírus do mosaico dourado, do feijão, que ele multiplica na soja, mas sem causar infecção latente. Então, se plantar o feijão depois da soja, esses vírus vão estar, né, na Bemisia tabaci, que é o vetor desse vírus, aqui, várias moscas brancas, e o feijão vai ficar totalmente contaminado pelo mosaico. Então, não plantar nem próximo de lavoura de soja, o feijão não deve ser plantado próximo de lavoura de soja, nem após o plantio de soja. Não pode, porque ele vai ter problema seríssimo com o vírus. Ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre o manejo integrado de doenças.